Eu sei que eu deveria estar melhorando cada vez mais o formato de gravar, e eu deveria ter, na verdade, cumprido com minha palavra em ter gravado mais. Mas é um ano novo e para a aventura só está começando, na verdade. Prazer, meu nome é Antônio Carlos, bem-vindo a este canal Numério. Eu estudo inteligência artificial e machine learning, eu faço uma faculdade, na verdade, um tecnólogo em tecnologia, e também estudo cursos por fora, etc. E estou nessa trajetória de se tornar um verdadeiro desenvolvedor, programador. Queira ou não, é muita coisa para estudar, então senta aí e vamos para mais um vídeo, como costume de eu contando um pouco. Esse vídeo vai ser curto, não muito longo, talvez mostra um pouco a realidade, vamos conversar um pouco sobre a realidade da engenharia de software no mundo, não só no Brasil, porque se a gente quer melhorar e saber realmente, a gente tem que saber a tendência mundial. É claro que, devido à economia e vários fatores, muda de país para país, mas a gente sabe que a área de software é muito, vamos dizer, globalizada. Então, o que difere muitas das vezes são algumas tecnologias que já foram inseridas e que hoje se perpetuam, assim como a construção do Java, PHP, C++, etc., que algumas empresas com seus softs legados já existem e não tem como simplesmente modernizar tudo isso aí de uma hora para outra. E a gente fala o seguinte: quanto mais barato o código, mais rápido ele tenta ser gerado, mais uma demanda de novos programadores ou exigirá programadores que vai conseguir manter esses códigos e todos esses serviços ativos. E eu queria falar, bem, vamos mudar um pouco isso, e o que eu vou falar é o seguinte: pensava eu que programar era muito rápido, etc. Às vezes você pode se perguntar, diferente de todos os outros canais, o que esse canal se define ou se diferencia? Eu acho que é o seguinte: pelo que eu olho, meu canal é muito mais do mesmo. Não tem uma edição melhor, é mais vídeo, câmera e ação. Já mostrei a improvisação de muitas coisas, mostrei que não é bem como a gente espera ser, correto? A gente quer ter um investimento legal, um equipamento legal, alguns equipamentos realmente que ajudam e viabiliza o notebook, o celular, mas hoje em dia até pelo celular realmente está para editar. Como a minha edição é simples, eu uso o celular. Espero que esteja bom o áudio, porque da última vez o áudio ficou baixo, eu não sei qual motivo levou o áudio a ficar baixo, né? Eu acho que ficou muito distante, né, da minha fala, da minha boca, então curtiu-se assim. Faz um ano e alguns meses, e 2 meses ou 3 meses mais ou menos, que eu comecei no mês de outubro, 2 meses. De 2024, a Faculdade de Inteligência Artificial e Machine Learning, tecnólogo de 2 anos e meio. E pela matriz curricular, naquele tempo, só pincelando, não encontrei uma faculdade de bacharelado que, assim, eu tivesse uma confiança, né, de 4 anos, etc. Mas eu vi que esse tecnólogo é tão direto nas matérias de inteligência artificial que eu digo, pô, então eu escolhi esse. E eu queria fazer outros também, como atividades integradoras, ou quer dizer, terapias integrativas. Se você quiser saber mais por isso, por que atividades integrativas e junto com inteligência artificial, por 2 fatores. Primeiro, eu já estava 2024 tudinho ali imerso mais ou menos em inteligência artificial, mas nunca de fato, com percurso, etc. também, mas nunca de fato fiz algo grande. Mas fiz algumas coisas básicas, como usar o Maker, pesquisar e conhecer um pouco. Esse era um momento de ouro para mim. Por quê? Porque eu poderia já vender, mas eu fiquei com o pé atrás, porque tem tantas promessas na internet, e o que eu busquei não foi o dinheiro, mas foi o conhecimento, que me levou também a entender sobre hipnoterapia, sobre terapia, psicoterapia. Não foi o fator de ganhar dinheiro com isso, mas foi simples o fator realmente de lidar de conhecer, na verdade, a mim mesmo, e como desenvolver pessoalmente, como não ficar tão suscetível por exemplo, a quebra de expectativas, entendeu? E é um fato duro, o mundo não é algo encantado. E nisso a gente tem que ter frieza até conosco mesmo, mas a gente entra numa amplitude de sempre ter esperança e sempre estar ali em movimento. Então comecei a criar essa mentalidade de desenvolvimento. E por que o termo mentalidade, apesar de ser
uma palavra que ficou banalizada, ser tão forte. Porque é mente. Se você não tiver princípios e conceitos, né, e uma mente forte, por isso que é mentalidade, de como você vai lidar, como você vai ter inteligência artificial, inteligência emocional em lidar com todas as frustrações e com todos os seus esforços, até mesmo o jeito de lidar, de você evitar ser enganado, de evitar muitas de situações em que, com apenas um conhecimento, inteligência emocional, você poderia ter lidado isso de forma muito mais simples e tranquila. Como o simples fato de não, de dizer o não, de mudar seus hábitos, de mudar e se esforçar e estudar e trazer boas noções de produtividade. Garantir a gente nunca possa ter tanto de muitas coisas. Então, com o passar do tempo estudando isso, eu acabei pensando na área da psicologia como um ponto já que estava inserido nisso. Mas, pelo devido fator de eu estar assim, meio que rejeitando a área da faculdade, perdi uma opção de ouro, que era fazer IAD, correto? E quando eu fui optar, a questão financeira também não estava muito favorável, etc. E eu nunca fui muito de assim, fazer o Enem, etc. Também, essa questão também, eu fazer, acabei adoecendo e, cara, sem estudar também não é motivo de fazer uma coisa sem estudar, então, dinheiro jogado fora. E o que acontece nesse meio tempo é que fazer uma faculdade se tornou uma opção quando entrou esse negócio de inteligência artificial, então eu pensei comigo mesmo que, já que, tipo, queira ou não, fazer algum tecnólogo, alguma coisa assim, que dê uma qualificação melhor, que dê um destaque, realce melhor, não vou dizer que é um destaque, se você não tiver isso daqui, você não vai conseguir nada do tipo, né, nenhum emprego, etc e tal, você não vai achar, não. Mas é algo que diz bem assim, cara, o cara, por exemplo, tá estudando, tem aqui outros cursos fora, mas o cara que formou uma faculdade nisso daqui, eu me aprofundei em estudar, eu quero saber como é que funciona a questão da faculdade também, que conhecimento que ela pode me passar. Porque muitos falam sobre diploma, eu digo, pô, então o que mais tem? A verdade é que muitas das vezes você estudando, não vou dizer que por conta, mas por orientação, porque como eu estudava hipnoterapia, é claro que tem um psicólogo ali que fez todo o trâmite de desenvolver, né, a sua psicoterapia, o seu curso, tem todo o histórico de experiência com o cliente, etc. E que isso se tornou uma base muito forte, né, junto com a neurociência. E quando eu estava vendo, né, que um cara da tecnologia, na verdade um senhor mais ou menos, aí que estava falando, e ele me pegou, foi mais lá, né, no TikTok, que sobre a IA, sobre como ele movimenta, uma certa idade muito avançada, igual do meu pai, né, se eu beira mais de seus 50 anos ou mais, não sei bem, e eu digo, pô, o cara tá melhor do que eu, e muitas das vezes, muitos dessa idade de 40 a 50 anos, 50 anos, por exemplo, não tem a habilidade de mexer com a tecnologia, mas isso provou um ponto forte. E aí veio o Make, o N8N, o Kligging, né, o OpenAI, todas essas aí, hoje em dia, aí, com aquela promessa que não vai precisar mais programadores, etc. E a AGI, isso e aquilo, os agentes, automações, vai substituir humanos, e veio essa enxurrada, vamos dizer, de bolhas que em vez de, como desenvolvedor, em 2020, estava ganhando muito bem, né, sendo chamado, sendo muito bem procurado, ele acabou caindo em um lugar assim, onde ele estava no topo, foi para a base da pirâmide ali, ou a vala, mais ou menos para isso. Na verdade, ele quiseram jogar os programadores à vala. E, para mim, isso foi um bastante tiro, uma coisa que estremeceu, principalmente pessoas como quem entra agora, etc. Isso mexeu comigo, mexeu com muitos que entrou, até pleno realmente, sênios também ficaram meio abalados, mas os casca-grossas mesmo não é questão de se abalaram, mas que tem mais experiência no mercado do que muitos de nós, que sabem disso. E agora com a análise, vendo como foi o boom, né, do furo da bolha de 2000,
dos anos 2000, 2002, né? Que foi do .com da internet, em que qualquer um que tivesse .com valeria milhões. E hoje a gente vê que a IA chegou nesse patamar, mas uma progressão muito mais rápida se adaptou a estar normalizando o que provavelmente vale. Né? Além disso, os muitos profissionais dizendo que realmente a inteligência artificial que é um modelo estatístico, que vai muitos modelos matemáticos de previsões, etc. Não é uma coisa realmente inteligente. Mas vários conceitos de tecnologias e aplicações do mesmo do aprendizado de máquina, da machine learning, que levou à inteligência artificial. E aí eu venho dizer o seguinte, que ao estudar sobre inteligência artificial real, entendeu? Sobre redes neurais, etc., eu vejo o seguinte, dá para construir muitas coisas, muito massa, mas tem muita tecnologia, eu tô falando física mesmo, para ser atribuída a esse modelo de IA, certo? E quando eu falo sobre agentes e automações, eu não tenho como dizer a real. Quero trazer nesse canal realmente uma progressão. Fiz um freelance, fiz um projeto, etc. Eu estou no tempo agora, na verdade, de fazer projetos. Queria ressaltar também essa parte do iniciante. O quão é importante você aprender os conceitos, aprender tudo isso, para não ficar perdido. E de uma vez por todas, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva nesse canal. E saiba que, se você não estudar agora, você vai se arrepender depois. Entendeu? A bolha de IA pode ter dado uma acalmada, mas vai evoluir. A régua aumentou para todos. Não adianta discutir. Entendeu? O que era baixo se tornou alto, e isso é uma coisa que a gente não consegue mudar mais. A IA consegue gerar código, consegue 100% das vezes ser mais produtiva em mandar fazer um código e redigir ele, reescrever, tirar algumas coisas, mudar alguma coisa, do que contratar alguém sem experiência. Não é sem experiência, é sem um projeto adequado, sem saber mexer com essa tecnologia nova, sem saber de código. É importante você ler, analisar, escrever um bom código, também entra em vigor em questão. Alertar que, por mais que eu fale sobre tudo isso, fica a questão que eu não tenho, não vou dizer que eu não tenho, é que as perspectivas e as análises provam uma certa demanda em muitas das áreas, em muitas outras áreas, não só mais o programador normal, o que antes era conhecido. Aí a gente vem na questão de engenheiro de software. Porque o engenheiro de software vai ser o que mais vai perpetuar no mercado do que um desenvolvedor, um programador comum. Porque gerador de código já tem as IAs. Mas quem vai saber ter um design melhor e isso, implementar novas tecnologias, ser muito mais eficiente, muito mais ser como se fosse um arquiteto no quesito, saber arquitetura e todos os outros princípios que um engenheiro, né, que chegava a um nível sênior ou superior, por exemplo, vou colocar sênior e superior, sabiam realmente de determinadas empresas. Hoje você já traz esse algoritmo, essa estrutura que já vai ser necessária já no começo de muitos projetos, ou mesmo na mudança dos projetos legais que já tem. E sobre uma análise nisso, isso fica um recado para vocês, é que realmente estudem, prevejam, vejam, né, que esse mercado, as conversas vão mudar de uma hora para outra, né, eu já falei muitas opiniões, etc., se vai mudar ou não, sentir na pele um gosto do que programadores estão sentindo, até mesmo aqueles que já estão empregados sentem um pouco o medo, né, principalmente de nós aqui conseguir um estágio ou não. E é complicado ter certeza ou firmeza naquilo que fala por um simples parâmetro. O mercado e empresas, em quais situações elas se encontram realmente. E se isso é propício ou não bom para você começar um próprio negócio e etc. Então tem muitas coisas que eu ainda vou saber e eu vou passar todo o checklist aqui, entendeu? E até mesmo ensinar. Por isso que é importante você escrever, comentar, compartilhar esse vídeo. Possa não ser um dos melhores vídeos que você já viu, mas eu dou o meu melhor todos os dias, e isso vocês podem afirmar. Entendeu?
Estou trazendo algo real, não é algo fictício, entendeu? É o sentimento de muitos dev sêniors pela internet aí, mostrando isso e outros resultados. Resultados de grandes empresas, resultados de muitos profissionais, a mudança, globalmente falando. E é o seguinte, se você não se mexer, como é que você vai fazer a mudança? Você, eu e muitos aqui, neste canal que estão nos seguindo, assistindo, tem problemas em conseguir um estágio, às vezes evoluir na carreira, entende? E esses passos são muito importantes. Que Deus esteja abençoando todos nós nesse momento, e assim por diante, guiando os nossos passos. Que a Budvash Maia esteja aqui curtindo, esteja abençoando vocês e purificando todos nós. Essa é uma mensagem a qual eu trago o seguinte, que tempos em tempos pode ser difíceis e fáceis. Sua mente não pode estar cheia de caos, deturbada, conturbada, porque você não vai enxergar a realidade das coisas, a verdade e as oportunidades e bênçãos. Possa ser que você não tenha a vaga dos sonhos agora, assim como eu estou colocando aqui a limpa para vocês. Como eu vou fazer daqui em diante? Como eu vou fazer esses projetos intencionistas? Como eu vou conseguir um bom estágio na minha área? Como eu vou conseguir dinheiro com isso? Como eu vou conseguir... E a pergunta vai até para mim mesmo. Quais projetos você está fazendo? Você está aplicando? Qual estudo realmente você disse? Vou conseguir fazer isso daqui sozinho, sem conseguir ajuda da IA, por exemplo. Com ajuda ou sem ajuda, ver o seu desenvolvimento e o seu real. E é isso. Para programador que está, ou para um futuro programador, para quem quer entrar nessa área, estude. Se quiser fazer faculdade, pense em engenharia de software. Se você quiser IA, veja aí os quesitos da inteligência artificial, cursos de bacharel, etc. Veja a matriz curricular de uma engenharia de software, de uma inteligência artificial, de um tecnólogo. Qual carreira? Pesquise. Só na área de dados tem mais de 17 profissões. Na área de IA, pode puxar para mais de 20. Entendeu? Blockchain, mais de 10. Ou seja, tem o setor dos games, tem os setores financeiros, tem várias tecnologias para cada setores e nichos. E a gente fala desde a pecuária, saúde, etc. Modelos são usados, e a programação também é usada para solucionar problemas dentre essas áreas. Então confirme para si mesmo qual é o seu propósito de vida, programe-se para um futuro, 3 meses, o que eu vou fazer, qual é o meu plano. Entenda um pouco que você não pode fazer pelo questão, a sua responsabilidade é consigo e para frente para a sua futura família ou sua linhagem. Correto? Não é guerra, é preparação também, é alinhamento consigo mesmo. Tem momentos que a gente vai fraquejar, tem momentos que a gente pode desistir realmente, mas é momentâneo. De uma mentalidade forte, melhor. Uma alimentação boa, um exercício bom também. Isso eu sinto às vezes falta de fazer uma academia, mas com um problema esquisito de saúde, por eu estar já comendo aveia e essas coisas, e isso me fez um grande mal. E tento fazer uma dieta mais ancestral, né, uma dieta da selva, carnívora, etc. Mas tem vezes que eu falho e temos que colocar na mente que vamos fazer algo melhor. Ser diligente e aplicado é uma das coisas que a gente deve ter mais foco. Entendeu? Seu eu do futuro, como é que você vê? Você vê você mesmo no futuro, como é que você vê? Então faça coisas que ele faria. Valeu, fui. Inteligência Artificial e Machine Learning é aqui nesse canal Numério, sobre vida de programação, de programador, de tech e tudo mais. E vamos pra frente nessa evolução. Quero que você evolua também nessa jornada junto comigo. Bora?